Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos estudar um pouquinho do conceito de perímetro, área e volume, tá? Então, tá aqui o assunto de hoje. Tá aqui, tá, gente? Conceito de perímetro, área e volume. Olha só, perímetro. Perímetro é uma medida observada em figuras geométricas planas, isto é, figuras bidimensionais. Ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica. Logo, é uma medida de comprimento. Gente, o que vocês já viram, o que a gente lembra aí de perímetro, é só dizer, perímetro é a soma dos lados de uma figura, né? Não está errado não, tá? Falar dessa forma está correto, mas geralmente é o comprimento da figura, tá? Então, olha só. Olha um exemplozinho aqui só para entender um pouco melhor. O perímetro do quadrilátero a seguir, com lados medindo 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Então, se é um quadrilátero, uma figura que tem 4 lados, e cada lado mede essas medidas aqui, ó, beleza? Logo, aqui já está dando a resposta, ó, que o perímetro dessa figura que tem essas medidas de lado vai ser 16, porque vai ser, no caso, 5 mais 2 mais 3 mais 6, que se somar tudo, acha 16 como resposta. Então, lembre, perímetro é só o contorno da figura, que basicamente é a soma dos lados da figura. Então, basicamente, perímetro é isso, né? É só dar uma lembradinha aí. Beleza? Olha só, uma coisa importante, perímetro de figuras planas, tá? Por exemplo, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono e assim por diante, figuras planas, né, que tem suas arestas, linhas retas. Para me determinar o perímetro é só fazer a soma dos lados, certo? Mas tem um perímetro muito importante que a gente tem que lembrar, que é o perímetro da circunferência. Olha só, o perímetro do círculo é igual ao comprimento da circunferência de mesmo raio. Muitos autores se referem ao perímetro do círculo, né? Que na verdade é da circunferência, como comprimento da circunferência, de modo que essa última última expressão é mais comum. Gente, qual a diferença de círculo e circunferência, tá? Olha que círculo é quando se refere à área, né? Quando a gente se remete à área. Então, se eu quero determinar a área desse círculo, é porque eu estou pegando todo esse preenchimento aqui de dentro do círculo, né? Tudo isso aqui. Então, é toda a superfície desse círculo. Então, eu trabalho com área, dessa forma. Quando eu trabalho com circunferência, circunferência é só o contorno da figura, né? Que é o perímetro da figura. Então, a circunferência é só essa linha preta aqui, ó, que está ao redor do círculo. Então, essa linha aqui é a circunferência do círculo. E como é que eu determino o perímetro dessa circunferência? Gente, tem uma formulazinha bem simples, que é essa daqui, ó. Perímetro é a mesma coisa que 2πr. 2 vezes π vezes r, tá? Onde π, lembre que esse π aqui é uma constante, né, um número irracional. Essa constante aqui sempre vale aproximadamente 3,14. Né? Que, lembra, é um número irracional, é 3,14, 15, 9, um monte de número infinito. Mas, arredondando, a gente geralmente utiliza π seno 3,14. Tá aqui, ó. Tá? Para me determinar esse 3,14, gente, explicando um pouquinho na circunferência no círculo, para determinar esse π, é só você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. Em qualquer circunferência, eu posso pegar, por exemplo, um prato e desenhar a circunferência do prato, tá? Pegar, sei lá, uma cordinha e colocar ao redor. Depois esticar essa cordinha e medir com a régua. Se eu pegar esse comprimento da circunferência e depois medir o diâmetro, lembre que diâmetro, gente, é quando você pega de um lado da figura até o outro, passando pelo centro. Então, é 2 vezes o raio, né? Porque lembre, do centro da circunferência até a borda é o raio. Se eu pego do centro até um lado e do centro até o outro lado, tudo é o diâmetro.
Lembre que diâmetro é 2 vezes o raio, né? É raio mais raio. Se eu pego o comprimento e divido pelo diâmetro, eu sempre acho essa constante π, 3,14. Se eu pegar, sei lá, um prato, como eu falei, se eu pegar um pneu de um carro e desenhar a circunferência, pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, a resposta também vai dar π, vai dar 3,14 aproximado. Se eu pego um pneu de trator que é gigantesco, pego o comprimento, né, da circunferência e divido pelo diâmetro, também vai dar 3,14. Por isso que esse π é chamado de uma constante. É uma constante que sempre vale 3,14, porque sempre quando eu pego o comprimento e divido pelo diâmetro, sempre vai dar essa constante, certo? Então, olha só, perímetro da circunferência é 2 vezes π vezes r, o raio, tá? Onde P representa o perímetro, o π representa a constante, né, que é 3,14, e r representa o raio. Lembre que raio vai do centro até a borda da circunferência. Beleza? É só utilizar essa formulazinha aqui que eu consigo determinar o perímetro de qualquer circunferência. Beleza? Vamos para um exemplo. Olha só, determine o perímetro da circunferência representada abaixo. Olha só, a figura é essa, né? Lembre que para me determinar perímetro é só utilizar essa formulazinha aqui, ó. Π é igual a 2πr. Então, eu só preciso pegar o π e o r e substituir na fórmula, já que eu quero determinar o perímetro. Observa que o raio aqui é 20 centímetros, tá? Que vai do centro da circunferência até a borda. Então, vamos lá. Vai ficar π é igual a 2πr, que é a formulazinha para me determinar perímetro. Logo, substituindo vai ficar 2 vezes π é 3,14, que é esse valor que está aqui, tá? Esse pontinho representa vezes. Aqui é uma vírgula, 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que nesse caso o raio é 20 centímetros. Então, vai ficar o seguinte, P é igual a 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes aqui o 20, né? Então, quando eu multiplicar esses dois aqui, ó, 6,28 vezes 20, eu vou achar como resposta 125,6. Isso é o perímetro dessa circunferência, 125,6 centímetros, tá? Observa que o raio está dando em centímetros, 20 centímetros, então o perímetro tem que achar em centímetros também, certo? Beleza. Como eu falei para vocês, gente, se eu pegar o comprimento, né, que nesse caso aqui é o perímetro da circunferência, e dividir pelo diâmetro, eu vou achar a resposta π, 3,14, que é a constante. Então, se eu pegasse o comprimento da circunferência, que é isso aqui, dividisse pelo diâmetro, que nesse caso o diâmetro é 40, né, que é raio mais raio, daqui para cá é o raio 20, daqui para cá é o raio 20, 20 por 20, 40. Então, se eu pegasse 125,6 e dividisse para 40, eu vou achar como resposta 3,14, que é a constante π, certo? Beleza, continuando aí. Agora vamos ver um pouquinho o conceito de área. Área. Gente, a área de uma figura é a medida equivalente à sua superfície. Para calcularmos a área de uma superfície, geralmente multiplicamos a base b pela altura h do objeto. Olha só, para me calcular área, só lembrar que área é medida de superfície, tá? Medida de superfície. Por exemplo, nessa figura aqui, ó, eu tenho um retângulo, né? Esse retângulo aqui representa um terreno, sei lá, pode ser uma praça, não sei. Mas é que eu tenho esse terreno que tem um formato retangular. O que seria a área desse terreno? A área desse terreno é toda a superfície que está dentro desse retângulo, né? Toda essa parte verdinha aqui, incluindo essa parte de barro aqui né, do lado de fora. Então, tudo isso aqui representa a área. É a área da superfície, certo? Então, a área é isso, é medida de superfície. Aqui tem outra figurazinha aqui, outro exemplo, para representar a área. Olha que está aqui sublinhado, né? Nessas linhas aqui está dentro dessa figura, tem um terreno, que pode ser, sei lá, um terreno de uma fábrica, um terreno de uma escola, o terreno de alguma coisa, tá? De uma empresa, alguma coisa desse tipo. Observa que toda essa superfície aqui que está dentro do contorno é a área dessa empresa, dessa escola. Todo esse terreno aqui, toda essa medida de área é a área do terreno. Beleza? Então, a área é medida de superfície.
quando falar aqui que para mim calcular área é só fazer base vezes altura, é porque na maioria das vezes é isso que nós vamos fazer para calcular, né? Olha só, como é que eu calculo a área de quadrado, né? Se eu tenho um terreno aqui que tem a formato de um quadrado, como é que eu calculo a área desse quadrado? Gente, para me calcular a área de quadrado, eu só preciso pegar aqui, ó, base vezes altura. Se eu pegar essa parte de baixo do quadrado como a base aqui embaixo e a altura aqui, ó, certo? Aí, no caso, a base seria L e a altura seria L também. Por que chamou de L? Porque lembre que um quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Se aqui vale 10, aqui vale 10, 10 e 10. Todos os lados é 10. Então, eu só preciso pegar lado vezes lado, tá? Então, se eu pego lado vezes lado, gente, que é L vezes L, é a mesma coisa que L ao quadrado. Então, a área de um quadrado é só fazer L vezes L. Ou L ao quadrado, que é como está representado aqui nesse exemplo, certo? Aqui também já está dando o perímetro de um quadrado. Como é que eu determino o perímetro de um quadrado? Perímetro vai ser lado, mais lado, mais lado, mais lado. É só somar os 4 lados, o contorno da figura. Que é a mesma coisa que 4 vezes L, né? Ele tem 4 lados iguais, então faz 4 vezes o lado. Beleza? Área de quadrado se calcula dessa forma. Exemplo. Vamos determinar a área e o perímetro do quadrado abaixo. Olha só. O quadrado é esse, certo? Olha que o lado do quadrado mede 5 centímetros. Então, se eu vou determinar área é só fazer lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, olha aqui, o lado é 5, então fica 5 vezes 5, e se eu multiplico dá 25, ou seja, a área desse quadrado é 25 centímetros quadrados. Está faltando um quadradinho ali, tá? Deixa eu consertar. Pronto. Então tá aqui, 25 centímetros quadrados, beleza? E para determinar o perímetro, gente, olha só, o perímetro vai ser a soma dos 4 lados, né? Então vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5. E se eu somo tudo dá 20. Eu posso fazer 4 vezes 5, que dá 20 centímetros. Então tá aqui a área e o perímetro do quadrado, beleza? Próxima figura que eu tenho aqui é o retângulo. Como é que eu calculo a área de retângulo? Aí, gente, se eu observar esse retângulo aqui no exemplo, olha que esse lado de baixo vai ser chamado de base, né? Que é a parte de baixo da figura, que é a aresta de baixo. Então, aqui base, e aqui vai ser a altura da figura. E para mim calcular a área de retângulo, gente, é só fazer base vezes altura, né? Aqui, B vezes H. Então, é só isso para mim calcular a área de retângulo. Para me determinar o perímetro, lembre que perímetro é a soma dos lados, tá? Então, aqui, observa que eu tenho duas bases iguais, essa base de baixo e essa base de cima, por isso que está aqui 2 vezes B, 2 vezes a base. E tem aqui duas alturas iguais, né? Que é esse lado e esse lado. Por isso que aqui está 2H. Então é só fazer 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Aí dessa forma eu acho o perímetro. Ou simplesmente somo os lados, tá? Essa aqui é 10 e aqui é 5, faz 10 mais 5 mais 10 mais 5. Acho a resposta bem jeito. Beleza? Exemplo. Determine a área e o perímetro do retângulo. Área e perímetro. Então, o retângulo aqui tem 10 como base e a altura 5. Então, tá aqui, a área vai ser 10 vezes 5, o que dá 50. 50 centímetros quadrados. Tá? Lembre que a unidade de medida de área é quadrado, é centímetro quadrado, é metro quadrado, é quilômetro quadrado. Tem que ter esse quadradinho aqui, é porque eu esqueci de colocar. Certo? Então, aqui 50 centímetros quadrados. Perímetro. Perímetro é a soma dos lados, então seria 10 mais 5 mais 10 mais 5. Nesse caso vai dar 30, né? Mas fazendo aquela outra forma lá, ó, a base aqui é 10, então faz 2 vezes 10 mais 2 vezes a altura, 2 vezes 5. Que vai dar 30 também, beleza? Tá aí. Outro exemplo aqui, ó. Esse já é um pouquinho diferente, tá? Determina a medida do lado da figura abaixo. A medida do lado. Olha, gente, que aqui nesse quadrado já está dando a sua área. A área desse quadrado é 81 metros quadrados. 81 metros quadrados, certo?
Se eu quero determinar o lado do quadrado, olha que a fórmula é essa daqui. A área é igual a L vezes L, ou L ao quadrado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu substituo a área por 81, né? O A por 81, porque a área eu já sei quanto é que vale. A área vale 81, então no lugar do A eu coloco 81. Vai ficar 81 igual a L ao quadrado, porque L vezes L, L ao quadrado. Organizando isso aqui, boto isso aqui no primeiro membro e 81 no segundo, vai ficar L ao quadrado é igual a 81. Pega esse quadradozinho aqui, joga em forma de raiz para o segundo membro, vai ficar L é igual a raiz quadrada de 81. Gente, aqui está um V, tá? Um V, mas esse V aqui representa a raiz. Então, raiz quadrada de 81, certo? E raiz quadrada de 81 dá 9. Ou seja, o lado desse quadrado aqui mede 9 metros. Beleza? Tá aí a resposta. Próximo. Próxima figura que eu tenho aqui é o triângulo. Gente, para me calcular a área de triângulo, é só fazer base vezes altura e dividir por 2. Certo? Observa que nesse triângulo aqui a base vai ser esse lado de baixo. Tá? Aqui é a base. E a altura vai ser essa medida aqui, ó. Que está dentro da figura, tá? Então, para me calcular a área de triângulos, é só fazer base vezes altura e dividir por 2. Base vezes altura e dividir por 2. A fórmula sempre vai ser essa. O porquê dessa fórmula, gente, eu teria que explicar um pouquinho sobre área de paralelogramo. Aí eu representaria aqui, porque um triângulo é a metade de um paralelogramo. Aí a área de paralelogramo, para me calcular a área de paralelogramo, é só fazer base vezes altura. Só que, gente, eu acabei de esquecer, ó, lembrei agora, esqueci de colocar paralelogramo, tá? Mas dá uma pesquisada aí e vê o que é um paralelogramo, tá? É tipo um retângulo, só que é um pouco torto ele. Espero que vocês lembrem, mas dá uma pesquisada aí, certo? Então, para me determinar a área de triângulo, é base vezes altura dividido para 2. É só isso aqui, certo? E para me calcular o perímetro, é a soma dos lados. Esse lado aqui mede A, esse lado mede B e esse C, é só fazer A mais B mais C, beleza? Exemplo. Calcula a área do triângulo isósceles representado na figura abaixo. Lembra aí o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, né? Então aqui, ó, esse lado é 10, esse lado é 10 e esse lado de baixo é 12. Então isso aqui é um triângulo isósceles porque tem dois lados iguais e um diferente, certo? Então beleza, só quer calcular a área dessa figura. Primeiro, se fosse para calcular perímetro, seria muito fácil, né? É só fazer 10 mais 10 mais 12. 10 mais 10, 20, mais 12, 32. Então, 32 centímetros fecharia aí a questão, se fosse perímetro, tá? Mas eu quero área. Gente, para mim calcular a área de triângulo, não é só fazer base vezes altura e dividir por 2. Olha que a base aqui é 12, certo? Só que a altura não está informando na questão. Na figura não informa essa informação, não está dando essa informação. Então, gente, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar essa altura. Eu preciso determinar quem é essa altura, achar essa altura. Aí o que é que eu faço? Eu pego esse triângulo aqui, ó, traço a altura aqui no meio, certo? Quando eu traçar vai ficar dessa forma aqui, ó, dessa forma, tá? Olha que essa altura aqui em vermelhinho eu vou precisar achar. A gente, o que foi que aconteceu aqui? Quando eu tracei essa altura, eu dividi esse triângulo, né, que era um triângulo isósceles, dividi em dois triângulos retângulos. Olha só que aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá aqui um ângulo reto, né? Tá aqui um triângulo retângulo e eu vou utilizar esse triângulo retângulo para me achar a altura, tá? Observe que aqui embaixo o que aconteceu, se toda essa base aqui era 12, quando eu dividi em duas partes, né, que é dois triângulos retângulos, aí eu peguei a metade aqui, ó, dividi pela metade que é 6. Então, gente, nesse triângulo retângulo aqui eu tenho o seguinte, a hipotenusa do triângulo mede 10, tá? Esse cateto aqui mede 6 e esse cateto aqui mede H. Se eu tenho um triângulo retângulo, para me achar um dos lados sabendo outros dois, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, não posso? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui nessa questão, olha só, hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 10, então tá aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ser esse cateto H ao quadrado mais esse cateto 6 ao quadrado, beleza? Eu vou precisar resolver isso aqui para me achar a altura H. Então olha só, gente,
Resolvendo isso aqui, ó, lembra que 10 ao quadrado é 100 e 6 ao quadrado é 36. Aí, o que foi que aconteceu aqui? Já botou organizado, tá? O h ao quadrado colocou no primeiro membro, tá? Aí esse 10 aqui, lembra que esse h quando passar para cá passa negativo, né? O h ao quadrado passa negativo. Esse 100 aqui, 10 ao quadrado é 100, esse 100 está aqui. Quando eu jogar para o segundo membro, ele passa negativo. Ele é positivo, passa negativo. E o 36 aqui, ele vai continuar positivo. Só que aí eu vou ter que multiplicar tudo por menos 1 para me trocar o sinal de tudo. Então aqui o H ficou positivo, o 100 que era negativo ficou positivo e o 36 que era positivo ficou negativo. Gente, o que eu aconselho a vocês aí? Pega uma folhinha do caderno e um lápis, tá? E vai fazendo passo a passo aí na mão mesmo, vai calculando para vocês verem o que está acontecendo, certo? Como aqui eu estou fazendo slide, gente, fica complicado de eu explicar fazendo passo a passo. Então vai ficar dessa forma, mas vai ficar 100 menos 36, que dá 64. Pega o quadrado, passa em forma de raiz, então fica a raiz de 64. Logo a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Isso aqui é um igual, tá? Igual a 8. Então, a altura desse triângulo mede 8. Logo, para mim calcular a sua área, vai ser base vezes altura dividido para 2. Lembre que a base é 12, né? Olha só, a base aqui do triângulo aqui embaixo é 12. Então, fica 12 vezes 8, que é a altura. E isso aqui dividido para 2. Quando eu fizer 12 vezes 8, vai dar 96. 96 dividido para 2 dá 48. Ou seja, a área desse triângulo é 48 centímetros quadrados. Está aí a área desse triângulo, certo? Pratiquem, pratiquem. Assim, outra coisa eu vou falar novamente, eu não falei nesse vídeo ainda, mas, gente, quando aparecer um exemplo aqui no vídeo, é bom vocês dar pausa, né, no vídeo e tentar responder sozinhos. E depois assista a explicação. Assim, aprende melhor, tá? Mas vai lá, área de círculo. Para me determinar área de círculo, gente, área é só fazer πr ao quadrado. Aqui é um quadradozinho, tá? Elevado a 2. Então, área é igual a π vezes r ao quadrado. Lembre que o raio vai do centro até a borda, tá aqui o raio, e o diâmetro é quando vai de um lado a outro do círculo, passando pelo centro, certo? Então, tá aqui. A área é igual a πr ao quadrado. Lembra dessa forma. Lembra disso aqui, lembra disso aqui, lembra disso aqui. E para me determinar perímetro é 2πr, né, que a gente já viu. Beleza? Exemplo. Calcule a área de um círculo que apresenta 20 centímetros de raio. Aqui já está a resposta, mas olha só. Está aqui o círculo. O raio do círculo é 20, tá? Então é só aplicar a formulazinha. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, π é 3,14 vezes o raio, que é 20, elevado ao quadrado. Então, a área vai ser 3,14 vezes 400. Primeiro eu faço 20 ao quadrado, que dá 400. E depois multiplico 3,14 vezes 400. Eu vou achar como resposta 1.256 centímetros quadrados. Tá aí a resposta, beleza? Próxima figura que eu tenho aqui é trapézio. Área de trapézio. Gente, trapézio é essa figura aqui, que é um quadrilátero, né? Que ela tem duas bases. Uma base maior, que é essa de baixo, e uma base menor, que é essa de cima, certo? Então, tem duas bases diferentes. Outra coisa aqui, a altura está aqui, ó, a altura da figura. Vai daqui, né, da base de cima, até a base de baixo. Então, está aqui a altura. Para mim calcular a área de trapézio, é só fazer base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2, certo? Preste atenção no detalhe aqui, ó, que o base maior mais base menor está entre parênteses. Por quê? Porque primeiro tem que somar isso para depois multiplicar, sempre. Então, base maior está aqui embaixo, por isso que está chamando de Bzão, tá? B maiúsculo. E base menor aqui em cima, que é B minúsculo, Bzinho, certo? Tá, aqui a forma é essa. Base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2. Perímetro. Perímetro, como você já sabe, é a soma dos lados, né? Não precisa explicar muito, não. Beleza, exemplo. Calcule a área de um trapézio de bases medindo 10 centímetros e 5 centímetros. E a altura, 6 centímetros. Então, tá aqui a figura desenhada. A base maior é 10.
base menor é 5 e a altura da figura é 6. Aplicando na formulazinha que é essa, eu vou ter base maior é 10, mais base menor que é 5, vezes a altura que é 6, isso tudo dividido para 2, certo? Primeiro eu somo aqui, 10 mais 5, 15, então fica 15 vezes 6. 15 vezes 6 dá 90, 90 dividido para 2 dá 45 centímetros quadrados. Então tá aí a área do trapézio, certo? Sempre calculo dessa forma, com essa formulazinha. Área de losango. Losango é essa figura aqui, gente. Olha aqui no losango, eu vou ter duas diagonais dentro da figura. Lembre que diagonal é aquele segmento de reta que liga de um vértice a outro passando por dentro da figura. Então, por exemplo, se eu ligar esse primeiro vértice aqui de cima até esse vértice aqui de baixo, esse segmento que foi formado aqui, essa linha, é uma diagonal, né? Diagonal que está dentro da figura. E a outra diagonal é que vai daqui até aqui, certo? Então, eu tenho duas diagonais. Para me determinar a área de losango, eu só preciso pegar a diagonal maior vezes diagonal menor e dividir por 2. Por que D maior e D menor? Porque no losango sempre eu vou ter uma diagonal que é maior que a outra. Então tá aqui, essa daqui é a diagonal maior e essa aqui vai ser diagonal menor, certo? Então é só fazer isso. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividir para 2. Beleza? Perímetro é a soma dos lados, tá? Exemplo. Calcula a área de um losango de diagonais medindo 7 centímetros e 4 centímetros. Então tá aqui, ó, diagonal maior vezes diagonal menor, então 7 vezes 4, dividido para 2. 7 vezes 4 dá 28, 28 dividido para 2 dá 14, então 14 centímetros. Só isso, certo? Outro exemplo aí. Calcula a área de um losango de 5 centímetros de lado e diagonal menor medindo 6 centímetros. Olha que essa questão, esse exemplo já é um pouquinho mais complicado, porque olha só, está dizendo que eu tenho um losango, que é essa figura aqui, que o lado mede 5. Então, esse lado aqui mede 5, consequentemente esse é 5, 5 e 5, tá? Então, o lado do losango é 5. Eu não falei, mas os lados do losango é todos iguais sempre, tá? Tem a mesma medida. Então, vai lá. Olha que está dizendo aqui que a diagonal menor mede 6. Gente, isso aqui é diagonal maior, né? Tudo isso aqui. Que está chamando aqui, ó, Dzão. E esse aqui é a diagonal menor. Está dizendo que a diagonal menor mede 6. Então, se eu sair daqui até aqui, eu vou ter 6 centímetros. Para me determinar a área dessa figura, eu não preciso saber da diagonal maior e da diagonal menor. Só que a diagonal maior não está informando nessa questão quanto é que vale. Então, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso achar quem é essa diagonal maior. Quanto vale a diagonal maior? E o que foi feito aqui para achar essa medida? A gente observa que, quando eu traço aqui a diagonal maior e a menor, nós formamos aqui 4 triângulos retângulos, tá? 4 triângulos retângulos. Se eu pegar um desses triângulos aqui, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, esse, e organizar ele, quer dizer, colocar ele em pé, né? Só fazer, dar uma girada nele, observa que ele vai ficar nesse formato aqui. Vai ficar essa figura, onde isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Olha que esse lado aqui mede 5, que é esse lado do losango. Esse pedacinho aqui é a metade da diagonal menor, que é esse lado de baixo aqui, ó. Ou seja, isso aqui mede quanto? Mede 3, né? Porque se a diagonal menor, que é tudo, mede 6, a metade mede 3. Então, aqui embaixo mede 3, certo? E isso aqui, que seria a altura desse triângulo retângulo, observe que é a metade da diagonal maior, certo? É a metade. Então, se eu determinar a altura desse triângulo retângulo, eu vou conseguir achar a metade da diagonal maior. Então, olha só, gente, nessa figura aqui, nesse triângulo retângulo, o que é que eu posso fazer para me achar essa medida? O que eu posso fazer é aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu tenho esse lado e eu preciso achar esse lado. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E se eu aplico o teorema de Pitágoras, vai ficar o seguinte: hipotenusa ao quadrado, olha que a hipotenusa é 5, é igual a esse cateto de baixo, que é 3, ao quadrado,
mais essa medida aqui que eu estou chamando de h, de altura, h ao quadrado, certo? Então tá aqui aplicando o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado é 25, 9 ao quadrado é, 3 ao quadrado é 9 e h ao quadrado repete, certo? Organizando isso aqui, o h ao quadrado vai ficar no primeiro membro, esse 9 vai jogar para lá trocando sinal, então vai ficar 25 menos 9, tá? H ao quadrado é igual a 16. Pega esse quadrado, passa em forma de raiz, então vou ter raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, essa medida aqui, essa alturazinha aqui, mede 4 centímetros. Isso significa que a metade dessa diagonal maior é 4. Então, 4 mais 4 dá 8. Ou seja, a diagonal maior mede 8 e a diagonal menor mede 6. Então, tá aqui, ó. 8 vezes 6, diagonal maior vezes diagonal menor. E isso divide para 2. 48 dividido para 2 dá 24. Pronto. Então, a área desse losango mede 24 centímetros quadrados. Beleza? Então, olha aqui para a gente achar a área, eu primeiro achei a diagonal maior. E para mim achar, eu peguei um dos triângulos retângulos e apliquei o teorema de Pitágoras. Certo? O teorema de Pitágoras, gente, é muito importante, é fundamental para várias questões envolvendo figuras geométricas. Tá? Beleza, vamos lá. Com isso, tá? Eu termino o assunto, tá, gente? Assim, pelo menos parte de área. Eu passei perímetro e área. Aí ficou faltando volume. Então, volume eu vou deixar para a próxima aula, porque senão vai ficar muita coisa, certo? Então, o exercício que eu deixo para vocês essa semana vai ser isso aqui, ó. Determine a área, determinar a área de cada quadrado. Então, nessa figura aqui, nessas três figuras, vocês vão determinar a área desse quadrado. Determine a medida do lado nessas três figuras, tá? São quadrados também. Determina a área de cada triângulo, de cada retângulo. Então, nesses retângulos aqui, determina suas áreas. Outra aqui, determina a área de cada triângulo. Então, nesses dois triângulos aqui, determina as suas áreas. Determina a área do paralelogramo. Aí tá aqui, gente. Paralelogramo é essa figura aqui, ó. Certo? Essa figura aqui que eu não passei lá no assunto. Como falei, eu acabei esquecendo. Mas lembra, para mim calcular a área de paralelogramo, qualquer coisa dá uma pesquisada aí na internet, no Google. É só fazer base, nesse caso base, essa medida de baixo, ó, daqui até aqui, que nesse caso é raiz de 45, vezes a altura, que é isso aqui. Tá? Então, base vezes altura, só isso. Para mim calcular a área de paralelogramo é base vezes altura. Beleza? Olha que aqui a base é raiz quadrada de 40,5 e a altura é raiz de 8. Beleza? Outro exemplo aqui, outra questão para vocês fazerem é determina a área de cada losango. Então, nesse losango aqui, determina a sua área e nesse losango aqui, determina a sua área, certo? Olha aqui, esse D maiúsculo aqui representa a diagonal maior e esse D minúsculo representa a diagonal menor, beleza? Mas, professor, tá muito complicado essas questões porque tem raízes. Tudo tá com raiz. Mas, gente, assim, tenta calcular com a raiz, certo? Se caso vocês não conseguir calcular com a raiz, tá? Todas as questões aqui têm raiz. Ó. Se vocês não conseguir calcular com as raízes, aí o que, é que vocês fazem? Vocês esquecem as raízes e calculam só com os números de dentro. Por exemplo, aqui diagonal maior, ao invés de você usar raiz quadrada de 4, você só usa 24. Ao invés de eu usar raiz quadrada de 6, eu uso só 6. Então, diagonal maior é 24, diagonal menor é 6, certo? Diagonal maior é 32, diagonal menor é 8. Aqui, a base desse triângulo seria 27, a altura seria 3, a base aqui é 12 e a altura aqui é 3, certo? Se caso não conseguir calcular com a raiz, aí vocês esquecem a raiz e calculam sem raiz mesmo. Nessa aqui também, tá? Em todas essas. Porque tudo está em raiz. Aqui as questões que eu peguei estavam com raiz, certo? Aqui, ó, determina a área de cada trapézio, certo? De cada trapézio. A gente, nesse caso aqui, como aqui aparece, por exemplo, 7 raiz de 3, seria mais adequado vocês utilizar com raiz mesmo, né? Calcular com as raízes.
Mas caso, novamente eu falo, caso não consiga calcular com as raízes, o que vocês podem fazer? Vocês esquecem a raiz, então aqui fica 73. Aqui esquece a raiz, fica 43. E essa altura aqui é 12, certo? Mesma coisa nas outras. Beleza? Então calcula aí. E para finalizar os exemplos, então os exercícios, eu vou deixar essas 4 questões aqui que envolvem a área de círculo. Então, considere um triângulo retângulo com hipotenusa medindo 5, cateto oposto medindo 2 e adjacente medindo 3, onde o cateto adjacente é a base. Calcula a área desse triângulo. Outro exemplo, outra questão aqui para vocês é: qual é a área de um círculo cujo raio mede 3 centímetros? Qual a área de um círculo cujo diâmetro mede 10 centímetros? Determina a área de um círculo de comprimento 12 centímetros. Então, tá aqui essas questões para vocês fazerem, tá? Respondam e me enviem. É isso. Bons estudos para vocês, tá, gente? E na próxima aula eu mando a resolução dos exercícios. E lembrando, na próxima aula, que é a resolução de exercício, eu vou mandar a segunda etapa do desafio para vocês, tá? Beleza.